linguagem é uma forma de comunicação. E eu vou escrever um programa utilizando uma determinada linguagem. Uma linguagem C, por exemplo. Então, eu falo com você em português, os computadores se comunicam em binário. Mas eu não falo com o computador em binário, nem ele fala comigo em português. Então, existe um processo de tradução que a gente vai tentar instruir o computador, principalmente se a gente usar de forma imperativa. Tá? Então, para isso, existe o que a gente chama de compiladores, interpretadores, máquinas virtuais. A máquina virtual ali, a gente, é só para exemplificar um conceito mais moderno de compilador e interpretador. Então, o que é o compilador? Tá? Vocês ouviram o algoritmo, que vocês terminam de construir o exercício, a atividade do algoritmo, seu código, você vai lá e compila. Compila, ele traduz e gera um executávelzinho. Provavelmente abre aquela telinha do prompt para você ver seu algoritmo. Futuramente vai abrir uma janela. Tá? Então, assim, compilar vai ser isso. Então, na prática, compilação é a tradução do seu código, da sua linguagem, para a linguagem de máquina. A linguagem que o computador possa executar. A nossa arquitetura von Neumann lá, que é essa unidade de lógica, reconhece as instruções. Então, qualquer implementação de uma linguagem de programação, ela exige que os programas dessa linguagem sejam analisados. Então, antes de você executar, os programas precisam ser analisados e traduzidos em um formato que o computador consiga executar. E esse pode ser um computador real, né, executado por um computador, ou executado por um interpretador. Pode ser um programa, um software, uma máquina virtual. Tá? Então, quando eu traduzo, quem que executa a minha tradução? Uma máquina, uma máquina virtual simulada. Tá? Então, quando a tradução ela é executada por computador, a gente chama de compilação. Quando a tradução é realizada por uma máquina virtual, ou um programa, a gente chama de interpretação. Então, qual é a diferença do compilador para interpretador? Vocês vão bater bastante quando vocês vídeo no YouTube, vídeo aula, linguagem tal é interpretada, linguagem tal é compilada. Qual é a diferença? Tá? Então, quando ela é executada a nível de máquina mesmo, nível de instrução de máquina, é compilação. Quando ela é executada e um software executa isso com a máquina virtual, ela é interpretada. Tá? Então, o que é o compilador? O compilador nada mais é que um programa que traduz o seu código-fonte para a linguagem do computador. Então, esse processo, ele passa. Aqui a gente pode ver os nomes, se conseguir observar o mouse, daquelas categorias, alguma daquelas categorias. O léxico sintático, que era dos tipos. Então, a ideia é que você tem um programa-fonte, você escreveu o seu código em C, na hora de compilar, ele vai passar por essas etapas aqui. Ou seja, a primeira fase da compilação é a análise léxica. Ou seja, vou verificar as palavras. A segunda fase vai para a análise sintática. Verificar a ordem das palavras, se elas estão dispostas corretamente. Depois eu faço verificação de tipos. Otimizo o código. Às vezes o cara, por exemplo, criou 10 variáveis e só usou 2. Eu não preciso instanciar isso em memória. Então, isso é uma forma de otimização. Então, verifico a parte semântica também. Tá? Depois eu faço a geração do código de máquina, que é o código objeto, que o computador vai executar. Tá? A máquina virtual e interpretador. Tá? O processo é parecido com um processo de compilação. Tá? Até porque se eu escrevo um programa de forma semelhante, provavelmente a tradução vai acontecer de forma semelhante até determinado ponto. Tá? Aqui, ó, outras linguagens elas são implementadas por meio de um processo interpretativo. Tá? O programa-fonte é traduzido para uma forma intermediária, forma abstrata. Só então ele vai ser executado depois do modo interpretado. Tá? Então, a gente tem uma diferença aqui,
que eu tinha na compilação, uma otimização do código, geração do código e execução, instrução pelo computador, código de máquina. Na interpretação, eu faço aquelas análises, ó, vejo as palavras, se elas estão corretas, estão na ordem correta, verifico os tipos e gero uma forma abstrata, gramática abstrata, uma sintaxe abstrata. E o processo de entrada e saída não ocorre lá quando o computador está executando a instrução, ele ocorre no momento da interpretação. E as entradas e saídas ditadas pelo interpretador que comunicam com o computador. Então, por isso que a gente fala, assim, uma forma simples de diferenciar é que na compilação, o programa, o código-fonte, ele é todo verificado para depois que termina, então, vocês vão lembrar aqui, ó, compilador. Vocês esquecem, supor, lá na última linha do seu código, uma forma de tentar demonstrar, tá? Não necessariamente existe isso na prática, essa vivência. Você fez seu algoritmo, deu. A gente nem é usual contar a linha, mas vamos supor, deu 200 linhas, lá na última, seu ponto e vírgula. Então, o programa não vai rodar, porque esse é seu ponto e vírgula. Então, essa parte de análise, ela foi verificando todo o seu código, para depois gerar um executável para ser carregado. Então, na interpretação, as instruções de entrada e saída ocorrem junto com a execução do programa. Depois é feita a tradução. Então, em determinado, os erros de break, de interpretadores ocorrem enquanto o jogo está rodando. Né? O jogo está tendo o jogo, em interpretação tem esse desvantagem. Né? Algumas linguagens, às vezes, ela é projetada de modo que o compilador seja escrito uma só vez. Ou seja, não precisa reescrever. O que é a ideia aqui? A ideia é que eu consiga fazer com que o meu código ele vá para uma máquina virtual abstrata. Né? Aí essa máquina vai ser implementada pelo interpretador para diferentes máquinas reais. Então, um exemplo dessa é a JVM, Java Virtual Machine, máquina virtual Java. Ou seja, para quem programa em Java, em qualquer plataforma, o código que ele fizesse, na hora de ele compilasse, ela geraria um código abstrato, ou seja, um arquivo class, para essa máquina abstrata. Então, independente de qual seja a plataforma, o meu class seria semelhante. O que eu faço? A minha organização, na época era Sun, hoje é a Oracle, por exemplo, que mantém o Java, ela só vai se encarregar de pegar as máquinas virtual e criar elas, a máquina virtual para cada plataforma específica. Então, você só precisa da JVM adequada. Ou seja, na parte de programação, você vai ser igual para qualquer dispositivo, linguagem, tirando as particularidades de cada dispositivo, as limitações também. Então, você pode, então, ter parece uma mistura do conceito. Você compila para uma linguagem abstrata e você tem uma máquina virtual que faz o papel de interpretador. Tá? Aí eu falo, esse é o caso do Java, que é uma máquina abstrata chamada JVM. Quando a gente tem interpretação, a gente perde um pouco a questão de eficiência. Então, por quê? Porque se eu leio todo o meu código, analiso e depois compilo, ele vai ser executado diretamente. Já torna mais eficiente a compilação. Quando a gente tem a parte de interpretação, o software já vai exigir um pouco mais de capacidade da máquina, ou seja, de recursos. Então, nisso a gente perde um pouco da questão de eficiência. Né? Uma vantagem da compilação sobre a interpretação é o desempenho no tempo de execução.
foi o que eu acabei de dizer. Tá? O programa compilado, geralmente, ele é mais eficiente em tempo e em espaço. Em tempo e em espaço. Tá? No sentido de tempo de execução e consumo de memória. Por outro lado, a qualidade da interação do sistema que o programador desfruta pode ser melhor com o interpretador. Ou seja, a forma do usuário comunicar com... Não só a forma. Na verdade, nem a forma, mas a questão facilitadora ali, ou seja, maior qualidade, o programador vai ter facilidade, alguma coisa assim do gênero, na hora de interação com o sistema, ela é mais evidente no ambiente interpretado. Aí nas versões mais modernas do Java, tem uma implementação que chama de JIT, o JIT, Just in Time, ou seja, uma forma de compensar a perda da eficiência no modelo interpretado, compilado. O Java seria esse conceito, compilador just in time, na hora, tipo, naquele tempo, então, dentro da máquina virtual. O que isso faz? Isso permite que o bytecode, ou seja, o arquivo class do Java, ele seja traduzido durante a execução do código nativo da máquina que está sendo hospedada, tá? Antes que ele seja executado. Então, antes que ocorra a execução, tá, ele faz a tradução para o código nativo da máquina. O código nativo seria diretamente para o dispositivo, né? Não diretamente positivo, mas na minha linguagem do dispositivo. Beleza?